e determina a capacidade térmica a volume constante, sem números, só analiticamente. Por acaso seria assim, tu escreve o ΔU em cima, divide por ΔT. Cancela os ΔT. Três meios de NR? Sim. Muito bem. Então repara, com isso aqui, tu calcula quanta energia um gás monoatômico, como o hélio, precisa para variar a temperatura quantos graus tu quiser. Certo? Agora vamos trocar para outro gás. Aquela fórmula lá, o CD igual a 3 meios de NR é para esse gás que a gente tratou, que é o hélio, certo? Olha só. Então, nós vimos que, então aqui resumindo, esse gás que foi o hélio, de onde veio aquele 3 que está aí na fórmula? Do número de graus de liberdade. Aquele 3 que está escrito ali veio de ter uma dimensão, coordenada x, uma y e uma z. E agora eu pergunto para vocês. Um exemplo 2 aqui. Vamos supor agora que o gás é N2 e condições análogas. Ou seja, eu tenho aqui o meu sistema tem 1 mol de nitrogênio e vamos supor que o nitrogênio é feito de moléculas rígidas, certo? Então, se as moléculas do gás são como pequenos bastõezinhos, ou uma bola colada em outra bola, assim, um átomo ligado no outro átomo, e o conjunto da molécula é um pequeno corpo rígido. Essa é a ideia. Então agora eu pergunto, que tipos de movimento tem nessa molécula?
Daí, tem movimentos de translação? Sim. Movimento na coordenada x, na y e na z. Certo? Então são 3 aqui. Tem movimentos de rotação? Tem 2, né? Tem uma primeira rotação e uma segunda forma de rotação. 2 graus de rotação. Então, o que acontece com a energia cinética média das partículas aqui? Bom, essa aqui vai te dar 1,5 de kBt em cada molécula, certo? Essa aqui também, essa aqui também, essa aqui, rotação, a primeira também, e essa aqui também. Qual é o total das energias? 5,5 de kBt. Se a gente fizer todo esse processo que a gente fez com o hélio, o que a gente encontraria para esse gás nitrogênio? A gente encontraria, né, fazendo de novo todo o raciocínio que fizemos antes. A gente chega em que? O que disse? Não entendi. 3 graus de liberdade aqui na translação, mais 2 na rotação, totalizando 5 graus de liberdade. Faltando a vibração. Olha só, eu matei a vibração. Como é que eu matei a vibração? Botando essa hipótese de que a molécula é um corpo rígido. Então, se a molécula for um corpo rígido, não vibra nada, certo? Vamos deixar para depois a parte da vibração. O que fica aqui? 5 meios de NR delta T. E aqui CV é 5 meios de NR. Certo? Numericamente, quanto dá esse CV? Melhor, CV. Vamos lá. Quanto é o CV por mol? 5 meios de R também, né? Podemos dizer assim. Numericamente, quanto dá esse CV? Com 78, né? 20,78 joules por mol Kelvin. Então, olha só. Repara o que significa essas capacidades térmicas aqui. Quer dizer o seguinte, olha, se tu quer aquecer o hélio, tu só precisa 12,47 joules em cada Kelvin que tu aumentar a temperatura. Mas se for aumentar a temperatura do nitrogênio, tu precisa mais. Tu precisa 20,78. E por que é 20? Bom, é porque assim, ó, ele não recebe só a energia nesses 3 graus de liberdade aqui, ele recebe também nesses outros 2 que estão aqui embaixo.
E agora, vamos supor uma molécula rígida que não seja linear. Como é que seria uma molécula rígida não linear? Qual seria uma substância que a gente possa imaginar uma molécula não linear? Água, vapor de água, tá. Vapor de água. Então, quais são os graus de liberdade que a gente tem? Tem os de translação, tem de rotação. De translação se divide em x, y e z. Rotação a gente vai ter uma primeira, uma segunda e uma terceira forma de rotação. Totalizando o quê? 6 graus de liberdade que tu tem que levar em conta. Podem me prever qual é ΔU e qual é CV para essa aqui, supondo a molécula rígida. Uma molécula que não tem vibração, ela só é rígida, é um objeto rígido. Seria 6 vezes aquele 1/2, né? Daí então dá 3. E CV dá 3 ml. Ou CV por mol, né? CV molar é 3 L. Numericamente, 24 os quebradinhos, né? É isso aí. Então precisa um pouquinho mais de energia ainda para aquecer o vapor da água. Então se tu imagina assim, ó. Olha só, eu coloco esses 3 sistemas, que são esses que a gente começou, em cima de uma chapa quente, certo? E aí eu vou fazer que todos os 3 vão receber a mesma energia. Vão receber, digam aí o número de joules. Quanto? 100 joules? Tá, todos vão receber 100 joules. 100 joules. Então, todos eles, o calor é de 100 joules. Isso é a energia que entra. Eu pergunto, qual vai ficar mais quente? É. E qual vai ficar menos quente? A água. Quantos graus aumenta cada um? Aqui.
números ali para vocês. Sim? Já fez? Ninguém fez? Ninguém fez? Tá achando isso? Gustavo já falou. Aqui também? Foi? Tá. Vamos ver se as pessoas estão encontrando esses resultados. Passou a chamada aí? Ah, tá passando. Tudo bem. Como eu disse? Vamos falar sobre isso sim. Começamos agora. Isso aqui são 3 e R é uma constante sempre, então isso aqui é constante. Sempre. Olha só. Vamos Entendeu? fazer uma pequena síntese. Então aqui a gente fez todo esse desenvolvimento. A gente viu que agora os gases precisam de quantidades diferentes de energia para serem aquecidos. Né? Então, se eu botar a mesma energia nos 3 gases, a temperatura não varia igualmente. Isso é importante a gente perceber. E aqui está as equações que a gente usou, né? Sendo que usamos, vimos que o CV molar deles era 3 meios de R no monoatómico, 5 meios de R no linear de moléculas rígidas e 3R de não lineares rígidas. Na verdade, o CV molar foi construído somando parcelas de meio de R. Tantas quantos os graus de liberdade.
Então, se vocês forem olhar o número de graus de liberdade aqui do movimento dessa molécula, de rotação mais vibração. Quantos graus de liberdade tem no monotônico? Tem 3, de rotação e vibração. Quantos tem no diatônico, ou numa linear? 5, né? E aqui, 6. Então, se eu somar 6 parcelas de 1 meio de R, eu ganho aquele 3R. Essa é a ideia. Tá. Tranquilo, perguntas nessa parte aqui? Vocês ficaram? Funcionou esse cálculo ali para vocês? Tá. Mas na verdade, agora a gente vai falar sobre a parte das vibrações. Vocês sabem que tem um pouco a parte das vibrações também. Então, tá, ficou faltando, né? Faltou ver as vibrações moleculares. As moléculas não são realmente corpos rígidos, se bem que algumas parece até que são, né? Algumas parecem ser corpos rígidos, chegam bem perto disso. Se bem que algumas... Professor, mas quando que elas parecem muito com corpos rígidos? Pois é, aí é que tá. Porque se tu for olhar o CV do nitrogênio, ou olhar o CV do hélio e tal, dá bem certinho esses valores aqui. Esses valores são bem certinhos. Não tem uma vibração, assim, não recebe energia no modo vibracional. Mas tem alguns que não dá bem, não funciona perfeitamente. Tem alguns que o CV não dá esse valor, dá um pouquinho mais. Então, quem é o responsável pelo CV não dar esses valores que estão aqui que a gente desenvolveu? É a parte da vibração, que eles acumulam energia também no movimento de vibração. Então, o nitrogênio, se pegar esse nitrogênio e o oxigênio que a gente está respirando agora, eles obedecem direitinho isso aqui, bem bonitinho. Agora, outros gases não. Eu poderia dizer que tipo até 6 graus de liberdade eles mantêm essa proporção? Aí é que tá. É o seguinte, até 6 graus de liberdade. Olha, tem o seguinte: quanto maior for a molécula, realmente, daí mais vai ter graus de liberdade vibracional, e ainda que cada grau de liberdade contribua muito pouquinho. Quando tem muitos graus de liberdade, claro, eles vão contribuir um pouquinho, vai ser visível a contribuição deles. E tem outro detalhe. Quando a gente está numa temperatura mais fria, por exemplo, temperatura ambiente ou temperatura abaixo do ambiente, as vibrações moleculares são pouco expressivas. Pelo menos a maioria das moléculas são pouco expressivas. Agora, se tu tiver uma temperatura mais elevada, daí elas têm chance de vibrar um pouco mais. E aí o efeito aparece. Então, sei lá, o CV de uma molécula linear poderia ser perto de 5 meios de R na temperatura ambiente, mas se tu for olhar a 1000 graus, daí já é um pouco maior. Tá? Então é isso. Então, moléculas grandes têm uma contribuição expressiva da parte vibracional a valor
e temperaturas altas, a parte vibracional também tende a ser mais elevado. E tá, digamos assim, qual seria a situação limite que as vibrações acontecem? Qual seria, já que assim, vimos que as moléculas pequenas e as temperaturas frias te dão as moléculas mais ou menos que nem um corpo rígido, mas se as moléculas forem grandes, se as temperaturas forem altas, tu vai ter as vibrações moleculares aparecendo, elas vão adicionar uma contribuição. Então, qual seria, assim, se a molécula tivesse total liberdade para descrever o movimento de vibração, qual seria a contribuição dada por ela para a energia?